Você já parou para pensar? Por que um Deus, conhecido por seu amor infinito, não salva todo mundo? Se ele é amor, por que existem pessoas que, segundo a própria Bíblia, não alcançarão a salvação? Essa é uma pergunta que incomoda, que nos faz refletir sobre o verdadeiro significado do amor divino. Sim, Deus ama a todos, homens, mulheres, jovens e idosos, e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, como está escrito em 1 Timóteo 2, versículo 4. Mas a verdade é que nem todos querem esse amor, e alguns vivem de forma que os afasta completamente da presença de Deus. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre 5 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, podem não ser salvas. Talvez essa lista te surpreenda, ou até te faça pensar se algum desses perfis se encaixa em alguém que você conhece, ou até em você mesmo. Então fica comigo até o final, reflita com sinceridade e permita que Deus fale ao seu coração. E antes de mergulharmos nesse tema profundo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem, porque o conhecimento da palavra pode transformar vidas. Começando com uma pergunta: Deus realmente nos ama? E a resposta é sim, mas Ele também é justo. E há pessoas que, por suas próprias escolhas, fecham a porta da própria salvação. Hoje vamos entender quem são elas. Começando pelo primeiro grupo, os incrédulos, aqueles que simplesmente não creem, que vivem como se Deus nunca tivesse existido. A Bíblia é clara ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é pela fé que nos aproximamos dele e recebemos sua graça. Essas pessoas que rejeitam a verdade do Evangelho acabam se afastando da única fonte de salvação que existe, pois não há outro caminho, nem outro nome, capaz de salvar o ser humano da condenação e da influência do mal, a não ser o nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra isso em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próximo grupo é formado pelos apóstatas, pessoas que conheceram a verdade, caminharam nos caminhos de Deus, mas decidiram voltar atrás. Não estamos falando de quem apenas tropeçou ou se afastou por um tempo, mas daqueles que rejeitaram conscientemente a fé que um dia professaram. A Bíblia nos alerta sobre isso em Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao 6, onde diz: é impossível renovar outra vez para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e caíram, tornando a crucificar para si mesmos o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Essas palavras mostram a gravidade da apostasia. A Bíblia reforça essa advertência em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz: teria sido melhor não conhecer o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. O apóstata conhece a verdade, mas escolhe mentir para si mesmo. Conhece o amor de Cristo, mas o despreza. Conhece a luz, mas prefere as trevas. É uma escolha que endurece o coração e impede o arrependimento genuíno. Por isso, é um dos caminhos mais perigosos para a alma humana. O terceiro grupo é formado pelos hipócritas, aqueles que dizem crer em Deus com os lábios, mas o negam com as atitudes. Vivem uma aparência de santidade, mas o coração está distante do Senhor. Jesus foi muito firme ao falar sobre esse tipo de pessoa. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Essas palavras revelam a essência da hipocrisia, uma fé de aparência sem transformação verdadeira. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus também declarou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não busca perfeição, mas verdade no coração. E o hipócrita, por esconder-se atrás de uma máscara religiosa, impede que a graça o transforme de dentro para fora. O quarto grupo é formado pelos blasfemos. São pessoas que não apenas rejeitam a fé, mas a tratam com desprezo, usando o nome de Deus em vão e ridicularizando aquilo que é sagrado.
A Bíblia é clara ao mostrar a gravidade desse pecado. Em Mateus capítulo 12, versículo 31, Jesus declarou: "Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada." Essas palavras de Jesus revelam algo profundo. Existem pecados que Deus perdoa, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Ela representa uma rejeição total e consciente à obra divina, um coração que se fecha completamente para a verdade de Deus. Em Levítico capítulo 24, versículo 16, está escrito: "Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação o apedrejará." Isso mostra que, desde os tempos antigos, blasfemar contra o Senhor era visto como uma afronta direta ao próprio Criador. Hoje, essa blasfêmia se manifesta de outras formas, em palavras ditas com escárnio, em zombarias contra Jesus, ou até na negação consciente da ação do Espírito Santo. O quinto grupo é formado por aqueles que buscam a salvação por outros caminhos que não passam por Jesus Cristo. Muitos acreditam que boas obras, rituais ou filosofias humanas podem garantir a vida eterna. Mas a verdade é que não existe outro meio de salvação, senão por meio do Filho de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou de forma absoluta: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essas palavras não deixam espaço para alternativas. A salvação não é um conjunto de escolhas, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Buscar redenção fora de Cristo é como tentar atravessar o mar sem barco. Por mais esforço que se faça, o destino nunca será alcançado. A Bíblia é clara: o tempo do fim está se aproximando. Os sinais estão em toda parte, nas guerras, nas injustiças e na frieza do amor. Mas em meio a tudo isso, há uma pergunta que cada um de nós precisa fazer: estamos realmente em comunhão com Deus? A salvação é um presente gratuito, oferecido por meio de Jesus Cristo. Mas a palavra também nos alerta: nem todos herdarão o reino dos céus. O problema não é cair, é permanecer no chão sem buscar perdão. O problema não é errar, é ignorar a voz do Espírito Santo que nos chama ao arrependimento. Deus não quer condenar ninguém. Pelo contrário, Ele quer restaurar, transformar e salvar. Mas o tempo está passando, e cada dia que vivemos é um passo a mais rumo à eternidade. Será que estamos prontos para encontrar o Criador? Será que temos buscado viver em santidade? Ou estamos apenas nos acomodando nas distrações do mundo? Jesus disse: "Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora." E essa é uma verdade que precisa ecoar em nossos corações. Não basta apenas dizer "Senhor, Senhor", é preciso viver de acordo com sua vontade. A fé verdadeira gera transformação, e a comunhão com Deus nos afasta do pecado. Não se trata de medo, mas de amor. Um amor que nos chama para perto, que nos corrige e nos limpa de tudo o que nos separa do Pai. Deus ainda está de braços abertos, esperando que cada um de nós volte para Ele enquanto há tempo. O fim está próximo, e só aqueles que andarem em arrependimento, fé e obediência permanecerão firmes até o fim. Hoje é o dia de recomeçar, de buscar perdão, de restaurar a comunhão com o Senhor. Porque no final, não haverá desculpas ou apenas dois caminhos: a eternidade com Deus ou a separação eterna dele. A escolha é sua. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir a palavra de Deus. Você pode ser o instrumento dele para levar esperança e transformação a vidas. Curta, comente e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé, amor e salvação. Que a luz de Cristo guie seus passos e fortaleça sua fé, e que aqueles que buscam a salvação encontrem conforto e renovação em seu amor. Oremos: Senhor, fortalece nossa fé e guia nossos corações no caminho da tua verdade.